demos uma analisada já nas questões das ordens constitucionais, leis, decretos, projetos de leis. A gente falou sobre a hierarquia das leis, só relembrando. A gente falou sobre as competências privativa e concorrente dos poderes, quem é quem na hora para a elaboração dos projetos de leis, as sanções, os vetos. A gente falou sobre quais são os cargos privativos de brasileiros natos para ocuparem cargos dos poderes públicos, né? Citamos algumas questões em sala. Então hoje, para a gente finalizar um pouco sobre o direito público, então a gente só vai lembrar, né, que os poderes legislativo, poder executivo e poder judicial é uma divisão dos três poderes, né, que foi feito no século XVII e XVIII, lá por Locke ou Montesquieu, né. A noção que a gente tem do Estado, que são as atividades que ele desenvolve através dos seus órgãos para atingir seus fins, a justiça, a segurança, o bem-estar social e econômico. Então a gente já sabe que o Estado simplesmente ele presta um serviço, né? Ele não tem lucratividade. Diferente do direito privado. O direito privado trata do quê? Do patrimônio do indivíduo, né? Ou seja, ele pessoa física, ou seja, ele pessoa jurídica. Então a gente já sabe que a função política do Estado vai ser sempre de governo. A gente sabe então que a função do poder legislativo sempre vai ser legislar e governar. Na função do executivo vai ser sempre governo, né? E ele, da mesma prerrogativa, ele vai legislar também, porque ele vai fazer matérias de leis, né? Que é de sua competência, que é a competência privativa desse poder. Entre um exemplo dessa competência privativa é a criação de cargos, instituir seu plano de cargos e salários, estatuto dos servidores públicos, da mesma da esfera do Poder Legislativo, que também vai ter o seu plano de cargos daquela esfera, né, do Poder Legislativo, vai ter o seu plano de cargos, o seu estatuto, que vai ser voltado mesmo do Poder Executivo, né? E a gente tem a função judicial, ou jurisdicionais, que são os tribunais, certo? A gente tem também a forma de controle externo do poder, do poder público, que seriam os seus tribunais, né? Além do tribunal judicial, os tribunais regionais, a gente tem os tribunais de contas dos estados, e a gente tem o Ministério Público também, que fiscaliza a questão dos gastos, né, do poder executivo, do poder legislativo, certo? A gente vai ver dentro da questão do direito privado agora, que é o nosso eixo de estudo, porque a gente já estudou o direito público, só dei uma recordada no que a gente já viu em sala. A gente vai ver que a gente tem das pessoas naturais e jurídicas uma parte especial do Código Civil, tá? Que é a parte geral, né? Que vai tratar dos bens, que vai tratar dos fatos e dos atos jurídicos, certo? E das pessoas, então a gente vai ver dentro das pessoas, as pessoas naturais, as pessoas jurídicas e os domicílios, certo? Então hoje a gente vai dar uma pincelada um pouco sobre as questões das pessoas naturais, jurídicas e dos seus domicílios, certo? Antes de a gente tratar um pouquinho dessa matéria específica, eu gostaria só de lembrar vocês, para dar uma lida na Lei 13.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, a LGPD, que tem dentro do seu principal objetivo dessa norma é garantir que direitos fundamentais das pessoas, como a liberdade, intimidade, privacidade, sejam respeitados, tá? Ela veio regulamentar todos os aspectos relativos à coleta, armazenamento e uso de dados pessoais por pessoas jurídicas ou das pessoas jurídicas, né, do direito público ou do direito privado, certo? O artigo 1º dessa lei diz que essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade, da privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
Essa lei, ela teve algumas partes que ela já está em vigor, mas grande parte dela vai entrar em vigor agora a partir de agosto desse ano, certo? E ela tem alguns princípios, né, que vai tratar com relação que está lá no artigo 6º dessa lei, que seria bom vocês darem uma estudada e uma lida sobre ela, que seria a adequação, a necessidade, o livre acesso, a qualidade dos dados, a transparência, a segurança, a prevenção, a não discriminação e a responsabilização e prestação de contas, certo? Esses são os princípios que regem a LGPD, né? Ela tem também algumas consequências pelo seu desrespeito, que vai de uma advertência e vai de uma multa simples de 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil ou do seu último exercício, excluídos os tributos, limitada no total a 50 milhões de reais por infração. E uma multa diária, observado o limite de 50 mil reais também. 50 milhões de reais também de multa, tá? Diária. Então seria bom você dar uma boa estudadinha a respeito dessa nova lei que vai entrar em vigor aí daqui uns dias, mas provavelmente em agosto. Então vamos lá. Vamos tratar então dos fatos e atos do negócio jurídico, certo? Então a gente sabe que a lei nos diz aquilo que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Isso ficou claro para vocês já no decorrer de todas as aulas que a gente já viu. A gente sabe que na administração pública eu não posso fazer aquilo que não está previsto em lei, né? Na vida privada eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me impeça, que não seja um ato ilícito. Então eu posso fazer tudo aquilo que não esteja na lei, desde que não seja um ato ilícito, certo? Então os fatos e os atos nesses negócios jurídicos correspondem a conceitos fundamentais do sistema jurídico moderno, sendo certo também é interdependente e demais refere-se a todo o ordenamento jurídico, apesar de ser principalmente desenvolvido junto ao campo do direito civil, certo? Então o fato jurídico é tudo aquilo que interessa ao direito, aos operadores, advogados, juízes, promotores, entre outros, né? Constitui o fato jurídico. Então a gente se define como fato jurídico como qualquer ocorrência da vida real que recebe qualificação jurídica, ou seja, que são considerados fatos todos os acontecimentos que interessam ao ordenamento jurídico e, por consequência, são regulamentados para esse e principalmente associados a consequências jurídicas, né? Sempre falei para vocês que o direito nasce depois dos atos da sociedade, né, ou das consequências da sociedade. Nunca vem uma norma para definir algo antes desses fatos, certo? Então, tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, que se transforma numa consequência de relevância jurídica, esses nossos fatos, e que não esteja regulamentado, então vai vir uma norma depois dizendo para regulamentar os seus efeitos, né? E as suas consequências no ordenamento jurídico. Então, os fatos jurídicos é tudo aquilo que é realizado no nosso cotidiano, tá? O fato jurídico pode ser de qualquer natureza, origem ou ainda finalidade, sendo possível propor uma classificação diferenciada em 4 categorias, tá? Então nós temos lá, dentro do fato jurídico, o ato de vontade humana, que gera consequências previstas no ordenamento jurídico, então que a gente tem as leis, e a forma mais comum, que é do fato jurídico, né? Então um exemplo de um ato de vontade humana que a gente poderia citar aqui seria o testamento. É o ato da vontade de alguém fazer seu testamento em vida e deixar os seus bens para quem ele quiser, tá? Temos uma outra classificação, que seria a omissão do sujeito dentro do fato jurídico, que acarreta a sanção por violar um dever de agir, né? O que seria esse violar um direito de dever de agir? Vamos pegar um exemplo aqui bem fácil. O eleitor que não vota, né, ele a princípio vai ter uma sanção. Qual que seria essa sanção? Por essa omissão desse sujeito de não votar? Para o pagamento de uma multa junto ao TRE. Ele vai lá, quitou essa dívida, perdeu a sanção, não teve nenhuma consequência maior, né? Ainda dentro dos fatos jurídicos a gente tem a ação humana, que diz que
apesar de realizada involuntariamente, gera consequências jurídicas, né? Então vamos trazer aqui para a esfera penal uma ação humana, né? Homicídio culposo, sem intenção, decorrente de um acidente de automóvel, um exemplo. Ele não teve a intenção, mas teve uma consequência, teve a sua ação. Aqui de mais para frente a gente vai ver as questões dos dolos, né? A gente tem diversos tipos de dolo dentro dessa ação humana, vamos dizer assim. A gente tem ainda dentro do fato jurídico o acontecimento natural, que gera consequências no âmbito jurídico. Qual que seria um exemplo disso, né? Um incêndio causado por um raio, que pode gerar um direito de indenização, caso seja previsto isso no contrato, né? Essa modalidade de ocorrência, tá? Se tiver isso previsto lá, vai ter uma consequência também desse acontecimento natural. Tá? Ainda dentro dessas classificações, a gente pode também dizer que uma forma mais abrangente dos fatos jurídicos seria um fato aquisitivo, que se cria um direito, né? E temos também o fato modificativo, que modifica um direito. Temos o fato extintivo, que extingue um direito. E a gente tem o fato conservativo, que conserva um direito, tá? Então ainda temos dentro dos fatos jurídicos o fato natural, que são os acontecimentos naturais da classificação, né, que corresponde a diversos acontecimentos da vida do indivíduo, desde o seu nascimento até a sua morte. Ou ainda do cunho extraordinário, como tempestades, furacões, entre outros, né, dentro desse fato natural. O fato humano, que são os fatos jurídicos humanos, os atos que, no sentido amplo, correspondem a meramente lícitos, como o registro civil, né, quando realizados em conformidade com a lei, ou ilícitos, quando realizados em descompasso com a lei, certo? Então isso tudo gera fatos jurídicos, né? Que então é a vontade, a ação humana de fazer, tá? O ato jurídico, ele tem na concepção do Código Civil de 2002, que diz o seguinte, que o ato jurídico cabe somente à doutrina jurídica a definição, né? E que ele pode estar assim definido, tá? Atos jurídicos são todos aqueles que as normas em vigor regulamentam como tais, e não somente aqueles descritos em dispositivos gerais do Código Civil, certo? Né? E aí a gente já falou em alguns outros slides no passado, as validades, né, do negócio jurídico, tá? Que para que se ele tenha a validade desse ato jurídico, então a gente tem que ter aqueles elementos, né, do agente que vai produzir esses atos jurídicos, né? Então a gente traz aqui o artigo 104 do Código Civil, que diz que a validade do negócio jurídico requer, então, agente capaz, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, a forma prescrita ou não defesa em lei, certo? Então esses são os requisitos que tem que ter o ato jurídico para ser válido, né? O negócio jurídico tem que ter, então, esses atributos, digamos assim, certo? Para ter sua validade. O agente capaz você já sabe, né? Já debatemos várias situações sobre o agente capaz. Então ele vai dos 18, tem que ter a maioridade de 18 anos, né? Plenitude dos gozos mentais, né? Certo? Que isso vocês já estudaram, já decoraram, já aprenderam, só vamos relembrar alguns tópicos a respeito. Tá? Ainda para ter a validade do negócio jurídico, ele vai ter que ter o consentimento, né? Que é a presença da vontade, que é a característica básica na formação de qualquer ato jurídico, certo? Essa manifestação tem que ser livre e consciente dessa vontade,
para que esta possa funcionar de maneira a expressar a verdadeira intenção do agente a respeito do negócio que está realizando, certo? Se, caso isso não venha a ser demonstrado, caracteriza-se chamados os vícios do consentimento e situações que deverá ser revista futuramente nesse consentimento, tá? A capacidade das partes, que a gente já falou, né, é um pressuposto essencial para a existência dos atos jurídicos, né? A possibilidade jurídica ou a capacidade para manifestá-la também, né? Então, aquela pessoa que está num estado de coma, então não tem como exercer aquela vontade naquele momento. Alguém vai ter que representar, certo? É um ébrio contumaz, não tem como ele fazer um negócio jurídico válido, certo? Porque está faltando a parte principal, né? Que seria a questão do agente capaz, que está lá no artigo 104 do Código Civil, certo? Vamos falar mais um pouquinho sobre a questão do negócio jurídico. Ele diz lá no seu artigo 145 que anula o ato jurídico quando praticado por pessoa absolutamente capaz, certo? Então, os absolutamente capazes, vocês já sabem quem são, né? Então, a gente tem aquele rol que a gente já debateu, certo? Então, o menor de 18 anos, né? Não, se ele tiver naquela questão de emancipado, ele tem algumas particularidades que ele pode exercer, mas outras não. Se ele ébrio contumaz, se ele está com a sua capacidade relativa nesse momento, toma remédios, né, controlados, o cara que está em coma, acima de 70 anos, e aí tem essas particularidades todas, certo? O artigo 147 também diz que é anulável o ato jurídico por incapacidade relativa do agente, né? Certo? Então demos aqui uma passadinha sobre o negócio jurídico, o ato jurídico, né? O bom seria que vocês dessem uma boa lida. Sei que com essa questão de 20 minutinhos para a gente fazer um áudio e um vídeo para debater um monte de situações que é diferente do que a gente bate em sala de aula, é muito curto, mas para esse vídeo, para essa aula que seria amanhã, que nós iremos tratar muito sobre a questão do ato jurídico, fato jurídico, a lei que trata a lei que trata da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, que também nós iríamos debater, que requer um certo olhar para as questões dentro das empresas, sobre as suas correspondências, né, sobre essas informações, a questão da liberdade, da intimidade, da privacidade, os respeitos dos direitos fundamentais, né, dessas proteções de dados dentro das empresas, tá? Isso tanto no âmbito da pessoa jurídica de direito público e quanto no âmbito da pessoa jurídica de direito privado, certo? Espero que essa aulinha curta vocês possam dar uma analisada, uma estudada melhor, dar uma lida nos dispositivos do Código Civil que eu citei, fazer uma pesquisa na doutrina, né, para entender um pouco melhor sobre esses dois aspectos do ato jurídico e do fato jurídico. O livro que eu encaminhei para vocês também tem aspectos gerais sobre isso que a gente está debatendo nessa mini aula, certo? É uma questão bem diferente a gente falar gravando algo do que estando em sala de aula para a gente debater sobre o assunto. Mas nesse momento você requer isso. Abraço, se cuidem, e não esqueçam do trabalho que eu já passei para vocês fazerem, e até semana que vem.